Amém, meus irmãos? Não duvide, homem de pequena fé. Mateus, capítulo 14, abramos nossas Bíblias, do versículo de número 22 ao 33. Não duvide, homem de pequena fé. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Senhor, és tu?" Disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Feche seus olhos mais uma vez. Bendito Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, por meio da Tua Santa Palavra. Que ela traga edificação, que ela traga consolo, que ela nos exorte nesta noite. Faz segundo o Teu querer, Deus. Assim nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, este é um relato em que nós vemos um grande milagre de Jesus pelo fato de controlar o vento, a natureza, e também andar por sobre as águas. Mas o que eu gostaria de destacar nessa noite, nessa leitura, só para contextualizar, fiz a leitura de todo o texto, mas o que eu gostaria de destacar nessa noite é a atitude de Pedro, a ação de Pedro, diante daquilo que ele estava vendo com seus próprios olhos, do próprio pedido e resposta de Jesus, e o que aconteceu com ele, e a repreensão que o Senhor fez a Pedro. Meus irmãos, esse texto ele nos mostra que Deus está agindo em nossas vidas, mesmo quando nós apresentamos certo grau de incredulidade. Percebam que não foi diferente com o apóstolo Pedro. Mesmo duvidando, o Senhor não deixou Pedro afundar. Antes, estendeu-lhe a mão e o resgatou da morte. Não é diferente, meus irmãos, conosco. Mesmo com tantas dúvidas, com tantas incertezas, com a falta de confiança em Deus, Ele está lá para nos socorrer, mantendo a sua fidelidade diante da nossa infidelidade ou da nossa falta de fé. Embora, após nos acudir, faça como fez com Pedro, nos repreenda, dizendo: "Homens
de pequena fé, por que duvidastes? Quantas vezes, meus irmãos, nós não duvidamos do agir de Deus a nosso favor, em favor da nossa família, duvidamos do seu cuidado, da sua proteção, da sua fidelidade. Homens de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor nos repreende todas as vezes que nos mostramos incrédulos diante do seu poder, diante da sua graça, diante do seu amor por nós. E quantas vezes nós não duvidamos do amor de Deus por nós? Nós não duvidamos que Ele é gracioso, nós não duvidamos que a sua misericórdia possa nos alcançar, nós não duvidamos de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Quantas vezes não somos como Pedro, que ao pisar nas águas e ao andar, perdemos o rumo, perdemos a esperança e vemos as circunstâncias ao nosso redor, as dificuldades, e afundamos. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Esta indagação, meus irmãos, inquietante para aqueles que são seguidores de Jesus. Pois quando olhamos para tudo que Deus já fez por nós e continua a fazer, percebemos que testemunhamos em nossas vidas, muitas vezes, o poder e a ação de Deus a nosso favor, inúmeras vezes. Mas sempre tropeçamos em algum momento na dúvida do que virá. Será que Deus vai agir de novo? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Deus está olhando por mim? Será que Deus é poderoso mesmo para resolver essa situação? Isso não condiz, essa dúvida não condiz com o que Deus já fez em nosso favor. E Pedro é um exemplo disso, isso está na nossa natureza caída. Porque Pedro, também ele mesmo, já havia presenciado muitos milagres ao andar com Jesus. Nós vemos que na própria casa de Pedro, Jesus curou a sua sogra. Jesus, ali com os seus discípulos andando, fez diversos milagres e maravilhas, curou paralítico, cego, expulsou demônios. Vinha caminhando por sobre as águas, estava ali diante de Pedro, Pedro vendo tudo aquilo. Mas mesmo assim, diante de tanto testemunho vivo, de presenciar tanta coisa, mesmo assim, ele ainda tinha dúvidas a respeito de Jesus e do que Jesus poderia fazer, de estar debaixo da palavra de Cristo. Vem! Era para ele ir sem medo, mas por que Pedro foi com medo? Porque a dúvida estava em seu coração. Dificilmente, meus irmãos, um crente não tem um testemunho poderoso da ação de Deus a seu favor. Mas depois, sempre a dúvida aparece. Sempre ela está conosco, nos inquietando, nos perturbando. É preciso que nesta noite, é preciso relembrá-los, irmãos, que nenhum mal está acima do poder de Deus. É preciso lembrar a cada um de vocês e a mim mesmo, que como Pedro, falhamos e duvidamos, que todas as promessas de Deus continuam de pé. Lembrando que todo o seu propósito se cumprirá. Nada foge do seu controle ou está alheio daquilo que Ele quer fazer. Deus cumpre a sua vontade e o seu propósito na terra e no universo. É preciso lembrar, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ela não tem fim. Será que Deus já deixou para trás as suas promessas? Se nós fizéssemos essas perguntas a nós mesmos, segundo aquilo que nós já testemunhamos de Deus, das coisas de Deus, e encontramos na Santa Escritura, será que Deus
Deixou de lado as suas promessas? Será que Deus não vai cumprir o seu propósito? Não vai fazer prevalecer a sua vontade? Será que as misericórdias do Senhor não estão mais disponíveis? É isso que a palavra de Deus nos ensina? É isso o que nós temos testemunhado como igreja do Senhor, como povo do Senhor nas nossas vidas? Por certo que não. E por que duvidamos? E por que questionamos? E por que somos como Pedro? Saiba, meus queridos irmãos, que o verdadeiro motivo de suas dúvidas, da dúvida de Pedro, das minhas dúvidas, estão em nós mesmos. Está em você, estava em Pedro. É devido ao pecado que permeia a nossa vida. A incredulidade está conosco. E quando os ventos e tormentas vêm, nos trazem pavor. E esses ventos e tormentas nada mais são do que os nossos próprios fracassos, as nossas frustrações pessoais, a falta de fé. São essas coisas, meus irmãos, que nos põem em desespero e aflições. E assim os nossos medos e provações nos levam para o fundo, assim como Pedro estava afundando. O fundo da desesperança, o fundo da depressão, o fundo da dor, o fundo da amargura e da morte. Assim como Pedro afundava naquela água, mesmo estando diante de Jesus, muitas vezes dizemos que cremos e esperamos em Jesus e estamos afundando diante dele. E é preciso que nós entendamos que se olharmos para nós mesmos e para as circunstâncias ao nosso redor, iremos sucumbir. Então, meus queridos, olhe para Jesus. Não importa a tormenta, não importa o vento, olhe para Jesus. Se você confiar em você mesmo, irá afundar. A sua autoconfiança é destruída quando as coisas fogem do seu controle. Você começa a olhar para tudo ao seu redor, e a tempestade se fecha, o vento sopra fortemente, e você fica altamente perturbado e em pânico. Mas, meus irmãos, a verdade simplesmente é porque você tirou os olhos de Cristo. Em vez de olhar para Cristo e crer no seu poder, que deu a ordem, ande, vem andar sobre essas águas, Pedro. Você irá passar por esse problema, eu estou com você. Em vez de olhar para Cristo, em vez de olhar para Deus, em vez de crer no seu poder, faz como Pedro. Observa o vento, observa a tempestade, observa os vendavais, observa os problemas e as dificuldades que te cercam. E aí vem o desânimo e a queda. Mas nessa noite, meus irmãos, eu tenho um bom motivo para você se animar. O nosso Cristo está vivo e é poderoso para realizar qualquer coisa, mesmo aquelas que são impossíveis aos homens. A fé em Jesus não é vã. O seu poder opera em nosso meio. O sangue de Jesus teve o poder de redimir a todos nós. O Espírito Santo continua a confortar e renovar as forças daqueles que buscam a Deus. Nada disso se perdeu, meus irmãos. E é preciso que a gente entenda isso e olhe para Cristo, para Jesus. E busquemos a Deus. O conselho que eu te tenho para dar nesta noite é:
arrependa-se dessa sua incredulidade. Pois duvidar da misericórdia de Deus, duvidar do poder de Deus, duvidar da graça e do amor de Deus é pecado. É preciso se livrar da incredulidade. E o Espírito Santo, ele nos ensina o caminho da confiança e da paz em Deus, que excede, como disse o apóstolo, todo entendimento. Pode estar desmoronando o mundo. A paz que excede todo entendimento estará sobre aqueles que creem e confiam em Deus, e esperam em Deus, e não perdem jamais a esperança. Lance a dúvida para longe. Creia em Jesus Cristo, pois é seguro e verdadeiro o que eu anuncio aos irmãos. Olhe para o autor e consumador da sua fé e tenha paz de espírito para viver de maneira plena todos os dias que o Senhor te dá nesta terra. Descanse em Deus e ponha um fim em sua incredulidade. Enxergue, veja pelos olhos da fé a mão do Filho de Deus estendida sempre para te resgatar e te colocar novamente em segurança dentro do barco, como fez com Pedro. Quando Pedro afundava, estava lá a mão do Senhor para colocá-lo novamente em segurança. Pedro experimentou tal salvação. E nós poderemos experimentar isto, meus irmãos, o cuidado e a proteção de Deus sobre nós, nos livrando e nos acudindo nas tribulações que passamos. O Senhor não nos abandona, Ele cuida de nós. Comece a enxergar além das circunstâncias, pois como diz as Escrituras, e aqui eu quero encerrar, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Simplesmente, faça nesta noite como fizeram os discípulos lá no barco. Olhem para Jesus e diga: verdadeiramente, Senhor, Tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus que está conosco, o Filho de Deus que está neste barco, que está na nossa vida. Portanto, sabendo que o Filho de Deus é aquele que vela e que cuida de nós, vivamos em paz, debaixo da bendita esperança. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Feche teus olhos. Também iremos fazer uma oração. Ó Deus, sabemos que o Senhor é fiel, mesmo quando muitas vezes nós não nos mantemos, ó Deus, fiéis. Sabemos que mesmo em meio às muitas dúvidas e incertezas que brotam em nossos corações, o Senhor vem e nos acode. O Senhor vem e faz o milagre. O Senhor vem e faz o socorro. E nos mostra quanto incrédulos somos. Como é pequena a nossa fé. Mas rogamos, Deus, nesta noite, que sejamos revestidos cada vez mais do Teu poder e da Tua graça, que infunde em nossos corações que a fé e dissipa completamente a dúvida. E que em meio a essa turbulência, Deus, saibamos que o Senhor controla todas as coisas e conduz, ó Deus, a história do mundo e do universo.
conduz a nossa vida e o teu propósito está se cumprindo sobre a terra, ó Senhor. E queremos permanecer firmes, constantes, louvando e bendizendo ao Senhor, servindo a Ti, ó Deus, e sabendo que o Senhor está conosco, que possamos a cada dia confiar mais e mais no Teu poder, enxergar plenamente o Teu amor por nós e nos deleitar em Tua graça, sabendo que mesmo quando falhamos, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e nos resgata. Tem sido um bálsamo para curar as feridas, tem sido um bálsamo para nos dar esperança, tem sido um bálsamo para nos dar a paz. Que esta bênção do Senhor envolva o Teu povo, que esta palavra fortaleça o Teu povo, que o Teu Espírito fale aquilo que cada um precisa ouvir e que faça vir à sua mente, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um. Assim nós Te oramos, Deus, e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.